Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Observatório ADR. Antes de iniciarmos o vídeo, eu queria mostrar para vocês aqui o meu canal, tá? Estamos agora com 405 inscritos, demorou bastante, mas com fé em Deus vamos aumentar o nosso número de inscritos. Eu fiz alguns shorts aqui, tá? Para vocês acompanharem as novidades do canal. Aqui, ó, vocês podem dar uma olhada sobre os vídeos que eu enviei recentemente, mas sobretudo aqui nessa galeria de vídeos, tá? Os vídeos que eu enviei nos últimos tempos. Aqui na parte de playlists, tá? Você vai descobrir que eu tenho umas playlists novas, que é o curso bíblico, tá? Como a Bíblia chegou até nós, só tem um vídeo, mas eu vou colocar outro aqui. Na verdade já tem 2 vídeos dessa série, mas eu vou colocar ainda na playlist. Temos aqui o livro de Enoque, né? A série completa, do capítulo 1 até o capítulo 5 aqui, né? Uma análise profunda que eu fiz no texto complicado do episódio 4, né? Falando sobre a primeira viagem de Enoque. Voltando aqui um pouquinho, a gente tem a playlist do Plano de Salvação, tá? Que foi uma playlist maravilhosa, me dediquei bastante para dar essas aulas para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Aqui tem Escavando a Verdade, né? Que é eu mostrando as evidências arqueológicas, né? Que provam a veracidade da Bíblia Sagrada. Então, aqui a gente tem estudos bíblicos, tá? Estudos bíblicos muito legais para vocês, tá bom? Então, seria muito interessante vocês assistirem a esses vídeos, tá? É de grande crescimento espiritual para a vida de vocês. Então, sem mais delongas, né? Vamos logo pro vídeo. Olá, pessoal. Então, começando aqui, né? O episódio 6, né, da nossa série de estudos do livro de Enoque. Vamos falar hoje das sessões que vai do capítulo 25 até o capítulo 33 do primeiro livro de Enoque, tá bom? Aqui fala da árvore da vida. Eu li, lembra no último vídeo, até o versículo 5, né, para explicar um pouquinho sobre a questão do que é aquela árvore, né, que Enoque vê, que é a árvore da vida, descrita em Apocalipse capítulo 21. Então, quando a gente já vai para o versículo 6, né, está descrito aqui que aqueles que comerem da árvore da vida, eles serão os eleitos de Deus. Os eleitos, aqueles que são salvos, é que têm direito de comer da árvore da vida, né, que nem todo mundo pode tocar. E o perfume da árvore entrará em seus ossos e eles viverão. Ou seja, a árvore ela exala um tipo de perfume justamente que aviva a pessoa em que está prontamente salva para ela viver eternamente. Ou seja, quando ela for glorificada, a vida eterna só será garantida com a árvore da vida, que foi tirada do Éden lá na época de Adão, né? Isso está lá em Gênesis, né? no capítulo 2, logo no final. Então, o que está dizendo aqui, versículo 6 em diante, até o versículo 12, o seguinte: E aquela árvore de agradável aroma, não de um perfume carnal, lá alguém terá poder para tocá-la, ó. Tá vendo? Até o tempo do grande julgamento. Versículo 7. Quando todos serão punidos e consumidos para sempre. Isso será conferido sobre os justos e humildes. O fruto da árvore será dado aos eleitos, pois em direção ao norte, vida será plantada num santo lugar, em direção à habitação do rei. É interessante que o norte, né, é de onde justamente Deus ele se manifesta, né? Virá a vida, né, plantada no lugar em direção ao eterno rei, do eterno rei. Então esse rei a gente sabe que é o próprio Jesus, é o Yeshua, né, o Salvador. Então, vindo aqui para o versículo 10 do capítulo 25, diz assim: Então eles se regozijarão grandemente, exultarão os santos, terão alegria, terão, né, espontaneidade para engrandecer o Senhor, né? E versículo 11, o doce perfume entrará em seus ossos, e eles viverão uma longa vida na terra, como seus antepassados em seus dias. Não haverá tristeza, angústia, aborrecimento, nem punição os afligirá. Eu os abençoarei, o Senhor da glória, o eterno rei, o próprio Yeshua, né? Aqui o eterno rei é Yeshua, porque ele preparou esta árvore para os santos, formou-a e declarou que ele a daria para eles. Ou seja, ele formou para aquelas pessoas, para aqueles que julgassem merecedores. Ele criou Adão e Eva perfeito, porém não eram eternos, né? Porque justamente eles iam alcançar ainda o patamar da eternidade, mas
pecaram por conta justamente da beleza da árvore. E vamos falar ainda sobre isso hoje, né? Da razão porque o pecado foi tão chamativo para o homem. Embora Enoque fosse um homem que viu toda a glória de Deus de perto, assim como Adão, né? Ninguém mais, eu acho que da terra, viu a glória de Deus como Enoque viu, né? Nem como Moisés, nem como Elias viu. Acredito eu que a questão de intimidade em que eles tinham era imensa, mas a glória que para eles foi revelada em vida foi gradativa. Enoque teve mais experiência, Moisés teve menos e Elias menos ainda, na minha concepção e pelo que a gente lê na Bíblia, né? Pouco se é escrito sobre Moisés, sem aquelas revelações que ele tem da parte de Deus, e Elias, né, tampouco se fala, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer, pessoal, é que justamente o próprio Criador, ele sabe todas as coisas, então ele vai conceder a nós essa misericórdia. Porque o plano de salvação, ele não só acabou na cruz com Cristo. Ele ainda hoje perpetua quando alguém nasce novamente, quando alguém rejeita os velhos hábitos que Paulo fala e nasce uma nova criatura. É muito interessante a gente analisar esse ponto de vista da Bíblia Sagrada nos dias de hoje, tá bom? Então é bem interessante. O versículo 11 diz uma coisa interessante, que a árvore é para os eleitos que poderão comer após serem glorificados e lavados do pecado, justamente porque Adão e Eva comeram, né? Lá em Gênesis 3:22, perdão, eu disse que era Gênesis 2, né, no final, mas não é, tá? É Gênesis 3:22, eu vi aqui nas minhas anotações. O verso 11 em especial, eu queria falar um pouco sobre ele, declara que o perfume simboliza a vida longa dos eleitos ao entrar em seus ossos. Isso lembra Salmos 3, né? Perdão, Salmos 6, versículo 3, né? Tá meio apagadinho aqui, e Ezequiel 37, versículos 1 ao 6. Né? Lembra bastante aquela questão do vale de ossos secos que ele vê. Leia na Bíblia e compare você mesmo se o versículo não traz à memória esse texto, tá? Aqui a gente tem no capítulo já o 26, do versículo 1 ao 7, uma coisa bem interessante. Enoque, ele tem a visão de Jerusalém no reino celestial. E ele vê as montanhas, desfiladeiros e córregos, né? Como está aqui no título, né? Do lugar em que o Criador o leva, ou melhor, os anjos, né, do Senhor o leva, né? Provavelmente é 7 sentinelas. Mas já a gente vai ver que tem outros anjos menores que não eram sentinelas poderosas, né? Querubins, nem arcanjos, mas são outros anjos, né? Que vai ser mencionado depois, que estavam também com Enoque, não necessariamente somente os 7 sentinelas que guardaram, né, o caminho da retidão e protegem a humanidade até os dias de hoje, né? Entre eles Rafael, Gabriel, né, Sariel, Raguel, Uriel, enfim. Então, o versículo 1 do capítulo 26, né, ele vai dizer o seguinte: que dali eu parti para o meio da terra e contemplei um lugar abençoado e frutífero, onde havia árvores com galhos e brotavam em florinhos ramos podados. Ali eu vi uma santa montanha, debaixo dela água do lado de trás fluía em direção ao sul, ou seja, purificando, né? A água purifica onde Deus não chega, porque o sul, como eu já expliquei, né, é onde o Criador ele está longe, né? Ele tem atuação, mas ele está longe. Onde ele de fato somente o Criador conhece, o homem desconhece e nada se sabe dos planos de Deus sobre aquela direção, é o Ocidente. Lembrando, né? Visão dos profetas, né? Algo que a Bíblia traz, algo que o livro de Enoque traz, então a gente não deve se impressionar com isso, porque é a linguagem do povo da época, tá? É uma forma dele que eles entendiam as coisas, e Deus, e o Criador, né, Yahweh, ele falava dessa forma para aquele povo, né? Para aquelas pessoas daquela época. Lá igualmente eu vi uma montanha santa, no sopé da mesma, lá do leste, o rio corria em direção ao sul, né? Do lado do oriente vi ainda outra montanha mais alta do que aquela, e dividimos-se em duas, uma garganta estreita e profunda. Ela era o leito do rio que nascia ao pé da montanha. Do lado ocidental havia outra montanha, mais baixa do que a anterior e de porte menor. Entre essas e as anteriores havia um vale profundo, outro vale, também profundo e seco, abria-se no extremo da montanha. Esses profundos vales eram estreitos de rocha dura. Nenhuma árvore crescia ali. Admirei-me com as rochas, espantei-me com os vales. E tudo aquilo maravilhou-me sobremaneira. Ou seja, ele estava vendo a maravilha, né? A vastidão que era o novo céu e a nova terra. Ele está vendo aqui algo futuro, mas que talvez já exista no plano espiritual e que o Criador permitiu que ele visse, né? Aqui tem a finalidade do vale maldito, o versículo
do 1 ao 7, do capítulo 27, Uriel ele explica o sentido desse vale maldito, né, da Terra Santa, que Enoque se inculca. Ele pergunta o que é aquilo, né? No versículo 2 aqui vai dar a explicação. Respondeu-me então Uriel, um dos santos anjos que estavam comigo, e disse: aquela garganta maldita, aquela que a gente acabou de ler aqui, ó, tá vendo? Ó, como vocês podem ver aqui, ó, versículo 4, do lado do oriente vi ainda, tá vendo aqui, ó, uma outra montanha mais alta do que aquela, e dividindo-se em duas, uma garganta estreita e profunda, no qual era o leito do rio que nascia ao pé da montanha. A gente acha que é algo lindo, né? Mas Enoque viu algo mais ali que a gente hoje não consegue entender somente, né, lendo o texto aqui do livro de Enoque. Então, o que acontece? O Uriel, o anjo, vai falar: aquela garganta maldita que viste foi destinada aos eternamente malditos. Ali serão agrupados todos aqueles que com a sua boca, versículo 3, continuação, proferem coisas desrespeitosas contra Deus e falam com insolência sua glória. Ali eles serão reunidos e será o lugar do seu julgamento. Então, está claro aqui, né, essa questão de que vão ser todos julgados. Os que blasfemam contra o Altíssimo terão um julgamento definitivo para longe do Criador. Né? Justamente será nesse lugar da pátria celestial. Talvez seja para eles se abaterem com a vergonha, né, de verem toda a terra exaltada, tudo reconstruído, e não poderiam desfrutar daquilo porque preferiam blasfemar e dizerem coisas desrespeitosas contra o Criador. Né? É algo totalmente assim triste da gente ler, mas é a justiça divina. Né? A gente não pode esquecer disso. Capítulo 28, do versículo 1 ao 4, é bem pequeno, vai falar sobre a visão que Enoque tem ao se dirigir ao Oriente, que é o leste. Então, o leste e o Oriente geralmente tem a mesma simbologia para o povo do Antigo Oriente Médio, tá, pessoal? Então, assim, ele diz o seguinte, que dali eu fui em direção ao Oriente, né, para o meio da montanha do deserto, no qual somente vi o nível da superfície e eu percebi que era um lugar solitário, né? Mas o palmo a palmo das árvores, a vegetação dos pontos jorrava água. Então, ele vai falar sobre a descrição que ele vai ter daquele lugar, né? Não tem muito o que falar aqui não. Versículo 29, mesma coisa. Enoque ele vê plantas aromáticas e medicinais. Isso aqui é interessante mencionar, porque no versículo 2, as plantas que Enoque cita, você pode baixar esse livro, tá? Esse livro ele vai ser disponibilizado aqui embaixo. Só você clicar no link, você já tem acesso direto. Se você quiser baixar, você baixa. Você pode ler na hora que você clica no link aqui na descrição, tá? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Quem quiser, comenta aí, Adriano, deixa nos comentários, tanto mais fácil. Me manda, não estou encontrando, não sei onde é que fica essa descrição que você tanto fala. Porque tem gente que pode, né, chegar e não saber. Teve uma moça que viu meus shorts e perguntou: você pode me dar o livro de Enoque? Eu disse: então vá no meu canal que, né, está lá na descrição o link específico do Drive, que você pode baixar, do meu próprio Drive, que você pode estar baixando aí, né? Então, assim, leiam depois as notas de rodapé aqui de baixo. Tem muita nota de rodapé interessante que, por conta do tempo, eu não lerei. Mas é bem interessante você ler que árvores são essas, né? E cada árvore dessa, pessoal, tem uma simbologia, tá? Toda árvore que ele vê tem uma simbologia e tem um motivo pelo qual ele escreve, né? Está escrito por quê. Alguns eu vou explicar, outras não. Então, leia em casa, né? Leia aí você mesmo. As plantas que Enoque cita são plantas que se extraem diversas virtudes medicinais, como por exemplo, leveza, adormece a dor do homem. E isso é interessante, porque no próprio reino celestial é que Enoque ele vê essas coisas. Se você comparar com Apocalipse 21, 2 a 4, você vai ver um relato parecido e mais claro, mais objetivo. Enquanto Enoque ele vê essas árvores aqui, ó, por exemplo, essa aqui que ele vê uma das árvores que produzem cheiro doce, opiato, incenso, mirra. Então esse opiato ali vai dizer que é justamente um efeito medicinal que inibe a dor do homem. E o próprio Apocalipse, capítulo 21, 2 a 4, vai dizer que no céu não haverá mais dor, não haverá sofrimento, não haverá mais tristezas. Né? Então você tem que comparar com a Bíblia. Leia Apocalipse 21, 2 a 4. Né? Só você se guiarem aqui pelos versículos dizendo que não tem erro. Tá? Leia junto o livro de Enoque comigo e vá na Bíblia que não tem erro. Tá? A interpretação é exatamente esta, porque por conta, né, das particularidades que o texto ele divide um com o outro. Né? A Bíblia ela
confirma o livro de Enoque e o livro de Enoque confirma, né, também. Ó, versículo 30. Igualmente vi outro lugar com vales de água que nunca pararam. É interessante o versículo 1 do capítulo 30, porque Enoque ele vai ao leste e vê as águas sem fim e também vê outras plantas, uma continuação, né, subsequente do capítulo 29. E ele vê o seguinte, ele vê que nessas águas que se assemelham aos rios de água viva, representa o Espírito Santo. Se você comparar com João capítulo 7, versículos 38 a 39, é muito semelhante, porque diz assim, igualmente vi outro lugar com vales de água que nunca param, ó, continuando aqui, ó, versículo, onde percebi a agradável árvore em qual perfume assemelha-se a pistácia lentiscus, em direção ao vale, e eu percebi um cinamomo de doce perfume, sobre eles avancei em direção ao leste, ou seja, cada planta dessa tem um significado, tá bom? É muito interessante, mas o que eu queria comentar com vocês é esse capítulo 31. Capítulo 31, ele vai dizer que todas as coisas da natureza, ou melhor, a interpretação que eu voltei, né, desses 3 versículos é o seguinte, toda a natureza, pessoal, elas foram criadas, foram feitas para o homem usar da melhor forma possível, mas foram corrompidas até o mais puro ser, que é a natureza, que não teve nada a ver com o pecado do homem, justamente por conta do pecado da humanidade e dos seres celestiais que a gente vê no livro de Enoque, que são as sentinelas. Também mergulharam o mundo na pior tristeza, como se as sentinelas tivessem pegado sal, jogado na ferida que o homem abriu, né? Essa ferida é a barreira entre o homem e Deus, e jogasse sal, né? Pegasse o sal, jogasse naquela ferida e simplesmente estaria complicado da pessoa, da humanidade se curar, porque as sentinelas, em vez de ajudar, elas atrapalharam mais ainda, mas elas terão o seu devido castigo, assim como os homens que não se arrependeram graças à intervenção divina da redenção de Cristo, Jesus, de Yeshua, todos podemos alcançar a salvação e a filiação com Deus e a adoção como irmãos em Cristo, né? Cristo é nosso irmão mais velho, porque o próprio Criador nos adotou. Então, o que acontece é que, continuando aqui a leitura, né, o versículo 2 vai dizer uma coisa interessante. Atrás daquelas montanhas vi outra ao leste da região. Sobre ela havia plantas e aloés, e todas as demais árvores gotejavam resina semelhante às amendoeiras. Se a gente for lá para Jeremias, no capítulo 1, né, do 11 ao 12, pessoal, nós vamos perceber que a palavra lá, amendoeira, ela se repete também. E a amendoeira, na visão do que o Criador mostra para Jeremias, se refere ao que no hebraico se escreve shakad. Shakad, ela significa, é uma palavra que significa tanto vigilante como amendoeira, tá? Que quer dizer que o próprio Criador vigia os tempos para que o plano dele se cumpra. Então isso é uma simbologia, as árvores elas são simbólicas na Bíblia e nesse capítulo também de Enoque. Então eu estou dizendo para vocês lerem e ponderarem a respeito dos textos que eu estou dizendo para vocês lerem aqui, né? Estou aconselhando vocês estudarem. Então o que é que acontece? Que passando já para o capítulo 32, o resumo desse capítulo é que Enoque ele percebe montanhas de nardo, passa sobre o Mar Vermelho, a árvore do conhecimento estava ali nessa parte aqui do norte que ele vai, do céu, e ele compara a árvore da vida, no caso a árvore do conhecimento do bem e do mal, a uma alfarrobeira. É muito curioso isso. Primeiro você tem aqui o versículo 31, ele comparar com o puro nardo, né, que é justamente aquela planta que se faz um cheiro muito, como posso dizer, avassalador, um cheiro muito forte, porque o nardo ele vem da Índia, então é comum, aliás, na Índia. Então era muito caro no Oriente naquela época o perfume de nardo, é justamente esse perfume em que seria a economia de anos, em que Maria Bethânia, se não me engano, né, ela, no caso, tá certo, Maria Bethânia, porque Marta é irmã dela, né, derrama lá o azeite, né, de nardo, ou perfume de nardo, dependendo da sua versão, em cima de Jesus. E aquilo ali é uma simbologia gigantesca, né? A gente tem que enxergar uma simbologia aí, muito interessante. Aqui, quando diz que o Enoque ele passou, né, dos picos daquelas montanhas a alguma distância para o leste e fui sobre o mar da Eritreia. A nota de rodapé aqui, ó,
vai dizer que esse mar da Eritreia era na realidade o Mar Vermelho, sim, o Mar Vermelho. Tem uma grande simbologia aqui, que Enoque passou o Mar Vermelho, assim como depois disso o próprio povo de Israel vai passar o Mar Vermelho, sendo que em vez de ir para o Mar Vermelho ser uma passagem para a libertação, Enoque aqui traz uma interpretação contrária. Do Mar Vermelho veio-se um encontro do pecado. Vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Subindo ainda aqui um pouquinho, capítulo 32, pronto, aqui. Versículo 3. E quando eu havia avançado para longe além dele, passei ao longo acima do anjo Zotiel e cheguei ao jardim da justiça. Neste jardim vi outras árvores, as quais eram numerosas e grandes, e floresciam ali. Sua fragrância era agradável e poderosa, e sua aparência era tanto agradável quanto elegante. A árvore do conhecimento também estava ali, do qual, se alguém comesse, tornava-se dotado de grande sabedoria. Essa árvore, pelos seus ramos, assemelha-se ao pinheiro, a folhagem parecida com a da alfarrobeira, tá? Tem uma notinha de rodapé aqui em cima, e o seu fruto é como os cachos da videira, o seu perfume é percebido a grande distância. Né? E antes de eu mencionar o versículo 8, eu queria puxar a atenção para vocês o que é uma alfarrobeira. Né? Aqui na nota de rodapé vai dizer o que é. Na nota de rodapé 3, né, do capítulo 32, diz o seguinte, aqui. Alfarrobeira, também conhecida como pão de São João, tá? Sabe quem é São João, né, para a Igreja Católica? Pois é, João Batista. Figueira de Pitágoras, figueira do Egito, é uma árvore de folha perene, originária da região mediterrânea, que atinge cerca de 10 a 20 metros de altura, cujo fruto é alfarroba. Então, assim, é interessante que uma vez eu vi uma aula do professor Rodrigo Silva, e ele falou que a alfarrobeira era uma árvore que dava a alfarroba. Essa alfarroba tinha uma semente que em hebraico, ou em aramaico também, tinha o mesmo nome do inseto gafanhoto. É como se fosse manga de roupa e manga de fruta, né? Como se eu dissesse isso. Então, é interessante você olhar por esse ponto de vista que a alfarrobeira é semelhante à folhagem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era justamente a árvore que dava alimento a João Batista para falar sobre Cristo, sobre a salvação, que foi perdida no Éden. Então, muitas vezes, daquilo que Deus não queria que acontecesse, Deus tirou daquilo ali uma bênção. Você muitas vezes pode vir do nascimento indesejado, algo do tipo, com ilustração aqui, mas você pode ser uma pessoa muito abençoada e não ter as marcas do seu passado traiçoeiro. É interessante olhar por esse ponto de vista que a gente consegue aprender mais sobre o texto, consegue aplicar na nossa vida hoje. Né? O que é que eu tenho que aplicar na minha vida? O que é que aconteceu que Deus não queria que acontecesse e hoje é uma bênção para mim? Né? Uma coisa bem assim absurda que aconteceu na minha vida. Né? Conte isso para alguém, a fim de que essa pessoa ela enxergue a verdade. Então, versículo 8, ele diz assim: então eu exclamei, como é bela esta árvore e como é agradável o seu aspecto. Isso é Enoque falando, tá? Versículo 9, então o santo Rafael, o anjo que estava comigo, respondeu e disse: esta é a árvore do conhecimento da qual vosso antigo pai e vossa mãe comeram, os quais foram antes de ti, e que, obtendo conhecimento, os seus olhos sendo abertos, descobrindo que estavam nus, foram expulsos do jardim. Então, eu queria ler uma coisa aqui que eu anotei para vocês, né? Que a beleza do pecado, ela cega até o mais inocente dos homens, perdendo sua pureza espiritual. Então, é justamente isso que esses versículos estão falando, né? Enoque era um homem de Deus, ele não teve discernimento na hora que ele viu aquela árvore, ele simplesmente escreveu em seguida, após o anjo Rafael explicar para ele o sentido daquela árvore, do que era aquela árvore. Né? Então, ele disse, nossa, que árvore vistosa, coisa linda. Ninguém olha para uma árvore e já tem um tesão, digamos assim, por ela. Enoque teve, da mesma forma que Eva também teve, que Adão também teve. Então, o ser humano, ele não importa a época que ele esteja, ele sempre vai ser pecador. O último capítulo de Enoque, no capítulo 33, né, vamos para nós terminarmos aqui esse estudo, fala que Enoque vai para as extremidades da terra, talvez o ocidente, né, geralmente, e ele vê feras e a descendência dos homens na pré-mortalidade estavam saindo dos portões celestiais, e ali ele vê o nascimento e escreve o nome e a vida deles.
É interessante notar, veja os versículos 3 ao 7. Os portões do céu estavam abertos e vi que estavam vindo as estrelas celestiais. Eu enumerei-as enquanto procediam do portão e escrevi-as todas, enquanto elas saíam uma por uma, de acordo com seu número. Eu escrevi seus nomes completamente e seus tempos e estações, enquanto o anjo Uriel, que estava comigo, mostrava-as a mim. Versículo 6. Ele as mostrou todas a mim e escrevi uma conta delas. Também escreveu para mim seus nomes, seus regulamentos e suas operações. Ou seja, o que é que Enoque ele vê nesses capítulos, versículos 3, né, do capítulo 33 até o versículo 7. Né? O que esses capítulos, esses 4 versículos, eles falam para a gente? Então, o que acontece, pessoal? Enoque ele viu os espíritos dos homens antes de nascerem. Tá? As estrelas já expliquei o que era aqui, que é uma vasta descendência na Bíblia em que significam a multidão de pessoas que ainda não nasceram. Né? Por isso que elas são estrelas no céu. As pessoas costumam dizer muito, fulaninho quando morre virou estrelinha, né? Entre os mais simples, né? Muitas vezes para educar crianças sobre a vida após a morte, mas na realidade é o contrário. As estrelas eram nós antes de nascermos, tá? Biblicamente falando, e segundo a literatura apócrifa, não é diferente, né? A apócrifa é inspirada, tá? Então assim, Enoque viu os espíritos dos homens no dia dos seus nascimentos, anotou suas missões, valores, o tempo de vida ou época e etc. Ele anotou tudo sobre essas almas. Ele viu tudo isso acontecer. Então, a pergunta que não quer calar, onde está esse registro dessas pessoas? Quem eram essas almas? Que missão o Criador tem dado para elas? Qual pré-ordenação? Né? A pré-ordenação é aquela que está lá em Jeremias no capítulo 1, né? Versículo 4 ou 5. Então, aqui a minha Bíblia diz assim: foi-me dirigida a palavra do Senhor nesses termos: antes que eu te formasse no seio do materno, eu te conhecia. Antes que saísse do ventre, eu te consagrei. Isso é o próprio Criador falando para Jeremias na Bíblia. Abre aí Jeremias no capítulo 1, versículo 4 ou 5, não estou inventando. Nessa minha Bíblia aqui, a Bíblia de Aparecida, tem uma nota de rodapé que fala assim: Yahvé, ou Yahweh, né, como queira chamar-se, conhece a pessoa humana e em seu único Senhor, né, e é seu único Senhor desde o começo da vida. Ponto. Consagrar é separar para uma missão. Cabe ao Senhor tomar a iniciativa de chamar seu profeta, como em todo o gesto da história da salvação. Então, ele chama um profeta, mas antes ele diz: eu já te conhecia, eu te consagrei às nações. Só que Jeremias ele nem sabia disso. Então, o que acontece? Nossas almas elas têm uma missão celestial. Qual a missão que você escolheu? O que é aquilo que você tem no seu coração que você sente que é chamado para aquilo? Faça jus a isso. Então, é assim que a gente termina e próximos vídeos aguardam vocês. Então, pessoal, nunca deixe de observar a verdade nunca. Um abraço a todos vocês. Até mais.